Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho, estou falando aqui no dia 31 de maio de 2020. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tal novo normal na economia, né? Tem muita gente dizendo que a economia vai mudar para sempre, que os estados vão ter mais musculatura, que vão ser mais importantes do que nunca para a reconstrução econômica e tal. Será que essa lógica faz sentido? Qual é o caminho que a gente vai ter para sair desse enorme buraco econômico e buraco de orçamentos fiscais no mundo inteiro, que foi criado pela Covid, esse momento trágico e triste da história da humanidade? O que a gente vai fazer para sair desse buraco? Me acompanhe. Então, pessoal, naturalmente, assim, tudo que eu vou falar aqui é só uma opinião, né? Eu posso estar completamente enganado, é a minha leitura, não é a verdade, por favor. Se você discordar, você está discordando da minha opinião. Se você concordar, você está concordando com a minha opinião e é só isso. É só o que eu tenho para oferecer. A minha visão, essa lógica de que a gente vai ter uma necessidade cada vez maior do Estado, que ele vai ser cada vez mais importante para a gente sair desse buraco, que as pessoas e as empresas, os negócios, vão ser cada vez mais dependentes do governo e das ações do governo. Isso me dá a impressão de ser mais uma coisa chamada raciocínio motivado, que em inglês é wishful thinking, né? A pessoa tem um desejo grande de mudar o mundo, tem um desejo de que o capitalismo se torne uma coisa mais altruísta, né? Menos consumista, e vê que houve uma quebra, uma ruptura, né? Uma quebra de paradigma no sistema financeiro. Né? A gente parou o sistema financeiro, a gente não parou o capitalismo, né? A gente parou o fluxo sanguíneo do capitalismo, a gente parou o fluxo de grana. Né? O capitalismo ele é o doador de capital e tomador de capital. Né? Esse relacionamento entre eles é dado por juros, aluguéis e etc. E isso parou, inclusive a oferta de capital humano, né? Também parou. O governo que está pagando alguns salários aqui no Brasil, no resto do mundo a mesma coisa, está todo mundo desempregado. Quer dizer, a gente conseguiu de uma certa maneira estrangular o fluxo financeiro, que era impensável até pouco tempo atrás. Aqui no Brasil e no exterior, você tem regras. Eu até falei isso no começo da pandemia, que acho que 13 ou 14 de março, num vídeo que eu gravei, falei, olha, se a gente não fizer leis para evitar que os contratos sejam todos executados, vai ser uma festa de execução de contrato. E eles fizeram realmente. Né? Lei para que você não seja despejado, lei para que você não tenha sua luz cortada, se você inadimplir, né? Lei para que você possa não pagar eventualmente uma debênture, se não pagar, não tiver uma execução de covenant, etc. Tudo isso está sendo feito no mundo inteiro, porque o que aconteceu de fato, que ninguém vê, o estrangulamento, não é? Do sistema financeiro, do fluxo que dá oxigenação para esse sistema. E a gente vai ter, evidentemente, membros gangrenando e alguns morrendo e não voltando mais. Isso é razoavelmente inequívoco. Né? Mas por que a gente acredita que os estados serão os que vão suprir essa necessidade? Né? Porque a gente acredita, por exemplo, que nós teríamos um novo New Deal. Né? Assim, as pessoas precisam lembrar, precisam tentar colocar as coisas para não usar soluções do século passado, da década de 30 do século passado, com hoje. A gente tinha uma complexidade de trabalho diferente. Era mais coisas industriais, tá certo? Agricultura, que empregava muita gente. A agricultura hoje emprega bem menos gente, apesar de ser grande exportadora e grande produtora, porque tem a automação. As pessoas vivem majoritariamente dos serviços. Se você passear em São Paulo, que sabe o que está de fato fechado são academias, são crossfit, cabeleireiro, barbeiro. Você percebe que ninguém está usando. Estou há 60, 70 dias sem cortar cabelo. Eu uso máquina 1. Olha como é que está. Porque a gente tá vendo as empregadas domésticas ficarem em casa, os Ubers reduzindo demais, os táxis reduzindo demais. Na verdade, o que a gente está fazendo não é suprível pela época do New Deal. Não dá para o governo contratar uma pessoa que, sei lá, é um garçom, toca na noite, é um motorista de táxi, é um motorista de Uber, é um barbeiro, para, sei lá, trabalhar tirando lixo da rua. Não é? Ou fazendo um calçamento, ou resolvendo uma questão de saneamento. Por quê? Porque essas funções elas já são supridas por uma quantidade significativa de pessoas. O desenvolvimento já é suprido por um monte de empresas. Não adianta você colocar as pessoas para fazer coleta de lixo, porque a gente já tem os coletores de lixo e eles são suficientes.
Né? Está funcionando tudo, está funcionando perfeitamente bem. Então não existe essa lógica de que a gente vai conseguir pegar o governo vai direcionar as pessoas para receberem um dinheiro por o New Deal, né? Que é botar as pessoas para trabalharem para terem alguma dignidade em questões mais básicas, né? Serviços mais básicos da economia. Isso não faz sentido em 2020. E outra coisa que também não faz sentido é a gente pensar em renda mínima, né? A renda mínima não é nem uma coisa de esquerda nem de direita. A renda mínima, para as pessoas mais liberais do ponto de vista econômico, é uma devolução de imposto, é um imposto negativo. Então, isso não é uma questão ideológica. A questão da renda mínima não é ideológica. Assim, não é porque a pessoa não quer o Estado maior, porque ela não quer a renda mínima. Não é isso. Quando você pega, por exemplo, R$ 1.000, entrega para uma pessoa para ela usar como voucher para colocar o filho numa escola privada, isso não tem nada de comunismo, nada. Isso é bem liberal, inclusive. O que é mais fechado, coletivista, estatista, é quando você pega os 1.000 pratas, você contrata a escola, você contrata o professor, você coloca as diretrizes e você seleciona as pessoas que vão entrar lá dentro, que é o modelo atual do Brasil. Não é? Então, quando você fala em dar dinheiro para as pessoas, ou dar dinheiro para as pessoas tomarem, em vez da pessoa entrar numa escola pública ou entrar num hospital público, ela receber um voucher para ela selecionar um seguro-saúde ou uma escola privada, quando você faz isso, você não está de maneira nenhuma sendo comunista. Entendeu? Ou estatista, ou querendo um Estado maior. Pelo contrário, isso é devolução de impostos, é redução de Estado. Entendeu? A gente pode discutir se esse dinheiro deveria ser arrecadado no primeiro momento. Mas na hora que foi arrecadado e você, em vez de controlar a vida do cidadão, você entrega para ele esse tipo de liberdade, não é de esquerda ou de direita. Mas isso não faz sentido hoje. Isso faz sentido em comunidades muito pobres, entendeu? Onde as pessoas têm realmente salários muito deprimidos, onde as pessoas não têm espaço para grandes ganhos, as pessoas não têm espaço. Se ela empreender, ela vai ganhar muito pouco. Existem muitos lugares no Brasil assim, mas as grandes cidades, que é onde está a maior parte das pessoas, e a maior parte das pessoas que vai ficar desempregada, você dá R$ 600 por mês, ou um salário mínimo por mês, vai ajudar, entendeu? O cara, se você vou fazer isso para sempre, o governo não tem dinheiro para fazer isso para sempre, a gente sabe disso, não pode ser uma solução, porque se o governo adotar isso para sempre, ele vai ter que aumentar a carga tributária para ele poder fazer isso para sempre. Para ele aumentar a carga tributária, ele vai tirar das empresas, né? Porque as pessoas estão cada vez mais sufocadas. Se tira das empresas, elas vão produzir menos, vão aumentar o custo, vão aumentar o preço, vai gerar inflação e a gente vai acabar perdendo isso do outro lado. Não existe, there's no free lunch, não existe dinheiro gratuito, né? Então, mas mesmo que você conseguisse distribuir R$ 500 por mês de renda mínima, o que eu acho que deveria ser uma coisa só para gente realmente muito pobre, como é o caso do Bolsa Família, por exemplo, que ao contrário do que você imagina, não é um... Se for mal usado, né, para as pessoas quererem usar isso para ganhar voto, mas não é um programa comunista, é um programa que você pega imposto, entrega na mão das pessoas e fala, mas me compra o que você quiser, até cachaça. Isso é altamente liberal, né? Altamente liberal, em vez do governo controlar você, ele não pode controlar mandando você votar nele, é óbvio, o mínimo, né? Mas se ele diz que você pode fazer o gasto do jeito que você quiser, não é uma questão comunista, nada disso. Então, a gente não vai conseguir, com esses R$ 600, suprir a necessidade de um feirante, suprir a necessidade de um motorista de Uber, suprir a necessidade de uma pessoa que abriu uma barbearia, que tem que pagar o banco porque está endividado. A gente não consegue essa redução que as pessoas estão querendo de consumo. Vamos consumir menos, vamos pensar na ecologia, vamos pensar no mundo, vamos a gente mesmo lavar nossa louça, a gente mesmo... Que legal, vamos a gente mesmo cuidar do nosso lixo, vamos fazer reciclagem em casa, um monte de ideias altruístas, bonitas, genuínas, etc. Isso tudo é redutor de riqueza. Redutor de riqueza. Ah, mas existe a riqueza moral, a riqueza pessoal. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas do ponto de vista da gente gerar riqueza e distribuir riqueza, isso é redutor. Não é? Quando você, por exemplo, exige que o próprio rico pegue o lixo dele,
organize o lixo dele e entregue para uma empresa de reciclagem, você pegou um cara, um intermediário nesse meio, que é aquele rico. Quando eu falo rico, falando de classe média alta, classe média, falando de ricaços, não. Ricaços não estão nem aí para problema nenhum, né? Quando você pega uma pessoa que ela gaste 1 hora da semana dela, 3 horas da semana dela, para fazer uma boa escolha do lixo, ela pode até se sentir uma pessoa mais engajada, mas ela está tirando 3 horas de trabalho de alguém que poderia fazer aquilo por R$ 30. Entendeu? Que muita gente pagaria por isso, né? Então, toda vez que a gente faz uma substituição, quando vocês falam, rico vai ter que lavar louça, né? A menina que trabalha na casa dele fica desesperada, porque ela está acostumada com aquele dinheiro. Ah, aquilo não deveria existir, aquele serviço não deveria existir. Cara, assim, somos nós que vamos dizer isso, né? Para ser empregada doméstica, que o serviço dela não deveria existir, porque não é útil, porque não é relevante, porque as pessoas têm que aprender a ser por conta própria. Então, assim, tudo isso que está sendo aventado, é chance zero de acontecer, zero, sabe? Nada disso vai resolver a economia. Se a gente entrar, se todo mundo realmente entrar nessa vibe altruísta, redução de consumo, vamos todo mundo aprender a viver miúdo. Se todo mundo fizer isso, a gente vai ter uma queda, já vai ter uma queda enorme de PIB, uma queda de produção, uma queda de produtividade, e vai ser uma queda permanente. Se a gente tentar voltar a ser o que éramos, não é que eu acredito que a gente vai ter espaço e confiança em algum momento para voltar, a gente consegue entregar de volta essa riqueza distribuída. Cara, a minha incompetência em não lavar louça gera emprego. A minha incompetência ou a minha falta de vontade de organizar um lixo bonitinho com plástico aqui, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, gera emprego. A minha falta de vontade de fazer o que você considera, não quero arrumar minha cama. Eu acho legal arrumar a cama, acho importante, não é uma regra bem militar mesmo, é importante isso. Mas quando a pessoa não quer fazer isso, quando ela topa pagar para alguém fazer isso, ela está distribuindo riqueza. Quando eu não quero cortar, como por exemplo, eu não comprei ainda, me recuso a comprar o negócio para cortar o cabelo. Eu sei que eu vou economizar. Eu não pago R$ 50.000 aqui em São Paulo. Eu espero ir para Mendes, onde meu pai mora, para cortar o cabelo por R$ 15.000. Que eu entrego para um cara até bem mais pobre do que a galera de barba bem feita aqui de São Paulo. Mas eu distribuo riqueza. Me recuso a comprar aquilo ali por R$ 150 para parar de cortar o cabelo com o cara. Porque eu sei que na hora que eu tomar uma decisão dessa, eu reduzo a distribuição de riqueza. É justo isso? Então, essa nossa lógica de que a gente vai reduzir tudo, diminuir, eu acho que não vai funcionar. E os governos, todos os governos, vão ficar absolutamente sufocados. Sabe? Para de achar. Os governos europeus, se a União Europeia continuar, né? Porque vai ser realmente, quando acabar isso tudo, vai ser uma brigalhada gigantesca, já está sendo uma brigalhada. O governo americano, os governos europeus e o governo japonês, esse cara pode se endividar à vontade, porque eles têm moeda que vale alguma coisa. A gente, né? A gente que eu digo, o resto do mundo, não pode. A gente não tem a mesma facilidade que eles têm de emitir coisas boas. A gente emite porcaria. Não é porcaria, a moeda brasileira é ótima. Mas se a gente destruir a nossa questão fiscal, ela não vai valer dólar, né? O cara quando emite dólar, ele emite dólar. O cara quando emite euro, ele emite euro. Entendeu? O cara quando emite real, ele emite real. Não é a mesma coisa. Já discutimos isso em alguns outros vídeos. Então, o que a gente vai ter, assim, vamos trazer para a realidade, galera, vamos sair do mundo etéreo e tal. O que a gente vai ter são estados destruídos. O Brasil está destruído, completamente destruído, muito mais do que lá fora, porque a gente não emite moeda forte. Então a gente tem limite para o nosso endividamento aumentar sem a gente deixar a inflação nos destruir. Esquece que você ouviu de Mônica De Bolle, tenho respeito pelo que ela fala, outros economistas, esquece, não existe isso, sabe? Quando você olha os Estados Unidos e acha que o que eles fazem vai funcionar aqui, é só olhar o passado do Brasil que você vai ver que não vai funcionar. Então a gente tem que se proteger, a gente tem que manter para o mercado, quando eu digo mercado, é todo, o mercado é o mundo inteiro, né? Para as pessoas que nos financiam, a gente tem que manter para eles uma lógica de que a gente está fazendo as coisas certas. A gente entende que eu não posso me endividar para sempre. Fazendo isso, a gente não vai ter fluxo suficiente para o governo financiar nada. O que é mais provável que aconteça, e aqui não vai nenhum raciocínio motivado, eu não estou nem dizendo o que vai acontecer, só estou dizendo o que é mais provável que aconteça se nós entrarmos por um caminho de proteger a economia, ou seja, de manter a economia funcionando como funciona hoje, com inflação controlada, com juro baixo e com todas as facilidades que a gente conseguiu nesses últimos 30 anos, 25 anos de plano real. Se a gente quiser manter assim,
a gente vai obrigatoriamente empobrecer, entendeu? A gente vai empobrecer anyway. Se a inflação vier barra pesada, a gente vai empobrecer de forma um pouco mais rápida, né? Agora, o que vai acontecer é que a gente vai ter que ter uma redução salarial, alguns lugares vão perder bastante recurso, vão ter que pagar menos, talvez aconteça inclusive em estados e municípios, a gente não sabe, mas o que a gente está vendo agora é uma redução dos estados, a gente não está vendo um aumento do estado, a gente está vendo uma redução e um enfraquecimento dos estados. Eles estão cada vez mais fracos e eles estão com cada vez menos recursos. Para você ter uma ideia, não existe mais para nenhum banco central e para nenhum governo baixar juro, porque já está zero. Entendeu? Não tem mais emitir dinheiro para banco, porque eles emitem dinheiro para banco, o banco não tem para quem emprestar, já estão tendo que emitir para entregar para empresas. Se a coisa continuar assim, eles vão ter que emitir para entregar para as pessoas. Né? E aí você fala, pô, mas isso não seria bom, isso seria péssimo. Porque a pessoa é uma dívida com ela mesma, uma dívida que ela tem com a nação. Parece que não, mas isso é um empobrecimento. No Brasil a mesma coisa, tá certo? A gente não chegou nem perto disso ainda, graças a Deus, porque isso é o último caso. Imprimir dinheiro para entregar para as pessoas é o último caso, né? Que seria o governo financiando o tesouro. Que é uma pressão enorme no mundo inteiro para que isso aconteça. Mas isso não fortalece os governos, enfraquece. O governo só é forte quando ele é o único guia da economia. E nesse caso a gente vai ter governos sem dinheiro, cada vez com menos dinheiro. E eles não têm capacidade de empregar 60%, 70%, 80% das pessoas, o que é óbvio. Então o que a gente vai ter que fazer é tentar voltar ao que nós éramos. Ah, mas eu não quero voltar a ser uma pessoa consumista. Eu te dou um apoio, você não tem que voltar a ser nada. Você pode ser exatamente o que você é. Só que você tem que ter noção de que na hora que você fica mais self-sufficient, né? Autossuficiente em tudo, você não distribui riqueza. Se você faz isso porque você reduziu sua renda, beleza. Se você mantém a sua renda e você decide que você vai parar de contratar serviços que você contratava antes de forma supérflua, porque você não usava por conta própria, se você fizer isso, você vai reduzir a riqueza da economia. E você vai tirar justamente de quem é muito mais pobre e muito mais necessitado do que você. Não há milagre nisso, né? A sua ideia de redução da economia significa tirar dinheiro das pessoas que fazem coisas que você não quer fazer e para isso você paga. Como cortar cabelo, entendeu? Tudo bem que um corte sofisticado, mas um corte como o meu de máquina 1 é banal. Minha mulher podia fazer aqui, cortar, eu acho que até minha filha de 10 anos conseguiria fazer. Mas a questão que está colocada aqui é o seguinte, não existe a menor chance da gente sair do buraco econômico nos transformando numa economia hippie, numa economia altruísta, que consome cada vez menos e tal. Até existe, mas quando você fizer isso, você vai entregar as pessoas mais pobres para uma situação de desespero. Porque o governo que você quer que sustente isso precisa de arrecadação. Se você trouxe a arrecadação para 40%, 50%, 60% do que era, você vai reduzir a arrecadação dos caras. Se você subir a tributação das poucas empresas que sobraram, já endividadas, já com dificuldade, você vai fazer com que os preços subam e que as pessoas tenham ainda menos capacidade de consumir, principalmente as pobres. Não é? Então, essa conta não fecha. Essa conta só fecha de uma maneira, tentando recuperar, na hora que nós tivermos segurança, nos sentimos seguros, tentando recuperar o que nós éramos. Tá? Vai fazer o seu crossfit, vai cortar o seu cabelo, vai naquele barbeiro que você gosta, que te entrega um litrinho de chopp, porque ele comprou de um chopp artesanal, que ele comprou de uma empresa, sei lá, de Ribeirão Preto, de não sei de onde. Se você fizer isso tudo, se a gente voltar a isso tudo, a menina que trabalha na sua casa vai continuar ganhando. Cara, ela quer ganhar. Vamos ter humildade, entendeu? Para respeitar as pessoas que trabalham nas nossas casas, as pessoas que trabalham fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer. Isso é assim, uma pessoa que nos serve merece muito respeito. A pessoa que me serve é a pessoa que mais merece respeito. Porque ela está fazendo uma coisa que eu não quero fazer por mim mesmo. Eu não consigo pensar numa pessoa que mereça mais respeito do que uma pessoa que faz isso comigo. Tá? Então, esquece essa lógica de que a gente vai mudar o mundo. Aproveitar esse momento e vai mudar o mundo. Isso, assim, você pode querer, não quero que você abandone os seus sonhos, não. Pode continuar sonhando isso. Mas não vai acontecer. E se acontecer, quem vai sofrer não é você. Quem vai sofrer são as pessoas mais pobres, né?
A minha visão é que o mundo vai tentar recuperar o que ele era antes da pandemia, tal do novo normal, etc. Assim, se o novo normal for realmente 50%, 60% do que era o antigo normal, quem vai sofrer mais são as pessoas que perderam o emprego em coisas simples, que são as pessoas que recebem menos. Então, eu torço para que não aconteça, pensando neles e pensando em mim também, porque eu quero que eles tenham recurso, quero que eles vivam uma vida boa, quero que eles continuem sonhando em pagar a casa própria, quero que eles continuem sonhando em pagar o carro, tá certo? Minha vontade é essa. Minha vontade não é que o mundo simplesmente desapareça e fique com 50%. A minha vontade é que essas pessoas voltem a ter emprego e que não se sintam medo de perder.